O ser humano é bom, como quer Jean-Jacques Rousseau, né, o filósofo franco-suíço Jean-Jacques Rousseau, ou é intrinsecamente mal, como pensava o filósofo inglês Thomas Hobbes? Esse é o tema do Vassoler Responde de hoje. Como seria, de que trataria, qual seria a essência, aí, se é que ela existe, da natureza humana? Hobbes de um lado, Thomas Hobbes de um lado, autor de O Leviatã, e Jean-Jacques Rousseau, autor do Contrato Social e do Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Seres Humanos. Essa é uma questão, gente, que se confunde com a trajetória da filosofia, com a história da filosofia, como eu disse para você. Será que o ser humano é bom? Será que o ser humano é intrinsecamente ruim? Olha, eu vou arrematar esse Vassoler Responde dando mais uma explicação sobre o porquê de eu utilizar a máxima do Terêncio: eu sou humano. E, portanto, nada do que é humano me é estranho. Vocês vão saber mais sobre o porquê de eu utilizar essa máxima hoje. Né? Eu já venho falando sobre isso há bastante tempo aqui no canal, mas hoje vai ficar mais claro para vocês. Então vamos lá. O que pensava Thomas Hobbes sobre o ser humano? Segundo a Hannah Arendt, né, essa grande filósofa alemã, o Hobbes é um dos autores que legitimaram a percepção do ser humano no sentido do capitalismo então nascente, colocando no centro das ações humanas o afeto do egoísmo. A Hannah Arendt associa o Hobbes à dimensão aí do capitalismo nascente, a uma dimensão de um ser humano egoísta, mau, exclusivista, hedonista. E então, para Hannah Arendt, o Hobbes seria um filósofo da burguesia. Nós podemos fazer essa associação, mas isso não significa que ele não tenha tido uma visão que eu diria, em boa parte, sumamente realista em relação às práticas humanas, ao ser humano aí ao longo da história. Mas vamos olhar aqui, primeiramente, para a percepção do Hobbes, porque eu já quero adiantar que eu entrevejo aspectos de assertividade, aspectos de realismo, tanto no Hobbes quanto no Rousseau. Mas vamos passo a passo. O Hobbes tem a sua obra máxima intitulada O Leviatã. Leviatã, né, é uma figura do Velho Testamento, uma figura, digamos assim, uma figura mitológica, que está ali, seria um monstro, digamos, dos mares, que aparece ali no Velho Testamento, e seria o resultado, a resultante vetorial do contrato social. Então, o Hobbes é um filósofo político contratualista. E de que trata o contrato social do Hobbes? Né? O Hobbes, primeiramente, vai dizer o que é o ser humano em seu estado de natureza, pré-civilizatório, pré-estabelecimento do contrato social. Ou seja, em seu estado de natureza, para Thomas Hobbes, o ser humano age segundo seus próprios desejos, maximizando, querendo mais para si, menos para os demais, usa a clava, ou seja, a lei do mais forte prepondera, e quando aqueles que são mais frágeis do que, digamos, um ser mais forte, se veem radicalmente ameaçados, unem-se única e exclusivamente para solapar o mais forte, e não porque haja laços de solidariedade em relação aos seres humanos. Então, no estado de natureza hobbesiano, graça à radical insegurança, que é pisada com coturno, digamos assim, pela lei do mais forte, pela clava do mais forte, pela injustiça, pelo caráter egoísta, odiento. Então, é uma dimensão tétrica do Hobbes. Só que ali, mesmo com insegurança e medo, graça à liberdade, a liberdade original de que fala o Hobbes, que é a dimensão de que o ser humano exprime seu egoísmo, seu ímpeto destrutivo contra os demais, né, num estado de natureza. Só que por causa dessa radical insegurança e pela vivência do medo, a transigência com o contrato social, ela se dá justamente porque, não por solidariedade, mas por egoísmo, os contratualistas, os seres contratantes,
transigem em perder um pouco da sua liberdade, ou boa medida da sua liberdade, do estado de natureza, porque em sociedade, em função do soberano, que para o Hobbes é o monarca, Hobbes é um contratualista monarquista, com o poder centralizado na figura do monarca, na figura do déspota, do rei absolutista, a sociedade, nesse contrato, garante a segurança dos indivíduos egoístas. É por isso, por sua segurança, para que possam agir com egoísmo, mas dentro de regras determinadas pelo contrato social, é por isso que os sujeitos em estado de natureza malévolos, egoístas, que continuarão egoístas em sociedade, mas terão, digamos, para usar um vocabulário psicanalítico, e o Freud bebe muito no Thomas Hobbes, serão castrados no seu ímpeto de maximização dos desejos para poderem viver em sociedade. Então, para o Hobbes, o cerceamento da liberdade, do estado de natureza, do estado original de barbárie, de egoísmo, de lei do mais forte, de insegurança, ele é sustado e os indivíduos egoístas e maus transigem com isso, porque o monarca congregaria força, né, congregaria o poder e sustaria os conflitos, daria pacificação para o morticínio. O Hobbes é um grande legitimador do Estado absolutista. E existe apenas uma ressalva a ser feita em relação ao contrato social hobbesiano. Se o monarca não puder garantir a segurança dos súditos egoístas, maus, se não puder fazer com que eles não se devorem, então já não vale, já não tem serventia o contrato social. Por aí vocês percebem que para o Hobbes existe... olha lá, peraí, gente. Olha, eu agradeço ao Tânio Campos, que mandou aqui um super sticker. Ele está falando aqui do YouTube, né? Ó. Falando assim, ó, para um Brasil soberano, tá falando do seu canal do YouTube, Tânio Campos. Muito obrigado aí pelo super sticker do Tânio, obrigado pela colaboração, tá bom? Muito obrigado, Tânio, e boa sorte aí no seu trabalho. Então, assim, o Hobbes fala dessa dimensão de um contrato social que cerceia a liberdade original, que era o exercício do egoísmo mais pleno, porque haveria uma vantagem para que os sujeitos vivessem em sociedade, qual seja, não serem mortos, haver regras, pacificação, estabilidade, em função da resultante vetorial da sociedade que detém o poder e silencia, cala os conflitos. Então, pode haver muito egoísmo, pode haver uma série de conflitos, de atritos, dentro de um ringue. E o árbitro desse ringue se chama monarca absoluto. O Hobbes tem várias passagens, gente, no Leviatã, sua obra máxima, dando conta de que os seres humanos escondem dinheiro nos locais mais recônditos, no fundo de gavetas, entre os livros, em locais em alçapões, sob cadeiras e mesas, mesmo dentro de sua própria casa, temendo, isso fala Thomas Hobbes no Leviatã, temendo a ingerência dos próprios familiares naquilo que lhes é próprio. Vocês têm a dimensão? É uma visão tétrica. Então, para o Hobbes, não precisamos aqui tergiversar, o ser humano é intrinsecamente mau e a vivência em sociedade, porque haveria interesses egoísticos para que os seres humanos abrissem mão do estado de liberdade, do estado de natureza original, é essa utilidade da segurança que faz com que o ser transija em perder um quinhão de seu egoísmo para maximizar esse egoísmo, porque tem segurança de que não vai morrer. Porque no estado de natureza ele pode morrer a qualquer momento. Porque só o que resta ali é a maximização do próprio egoísmo. É uma visão odienta, terrível. E aí nós podemos nos perguntar, o Hobbes, olhando para a história humana e olhando para a contemporaneidade, olhando para aquilo que o capitalismo, para a forma como o capitalismo transformou o mundo à sua imagem e semelhança de tetricidade, de iminente destruição aí da natureza. Agora há pouco eu estava assistindo a um vídeo
no canal do meu amigo Rogério Anitablian, um abraço aí para o Rogério, bom trabalho, e o Rogério falando aí sobre questões de conflitos nucleares, de um conflito nuclear aqui no leste da Europa, uma questão iminente, uma coisa tenebrosa de nós imaginarmos ali na guerra que está acontecendo entre OTAN e Estados Unidos contra a Rússia na Ucrânia, né? Então por aí a gente percebe que o Thomas Hobbes ele pode ser circunscrito a esse período histórico de formação ali, de proto-formação do capitalismo, Revolução Industrial. Ele está falando ali do século XVII, né? Então, portanto, antes, né, da eclosão propriamente dita da Revolução Industrial, daquilo que num período que o Marx chamaria de período de acumulação primitiva dos capitais. De qualquer maneira, essas discussões sobre a natureza humana, sobre se o homem é bom, sobre se o homem é mau, quais são as tendências humanas, ela transpassa a história da filosofia. Por exemplo, e da literatura, claro. O Esopo, grande fabulista grego, grande grande fabulista grego, o Esopo tem uma dimensão, uma fábula, em determinado momento, que diz o seguinte: a diferença entre os males e os bens, o que é bom e o que é mal, é que o que é bom cai do céu como uma bola de chumbo. E o que é bom, o que é mal cai do céu como uma bola de chumbo. E o que é bom cai do céu como uma pluma, lentamente. Isso dá a dimensão, isso é bem interessante para nós pensarmos sobre como os afetos mais encarniçados, duros, difíceis do ser humano têm uma expressão que não depende de consenso, são mais unilaterais. Quando uma pessoa quer brigar com a outra, isso acontece. Você não precisa de duas pessoas querendo brigar. Se uma pessoa quiser brigar, pode acontecer uma briga. Agora, pensemos. Tanto numa relação de amizade quanto numa relação amorosa, o consenso não é fácil, é árduo, depende de perdão, depende de desculpa, depende de um esquecimento, de uma memória seletiva, de transigência, diplomacia. Então, vejam que a bondade, creio que vocês vão de convir aqui comigo, a bondade é mais frágil do que os sentimentos mais duros, rancorosos do ser humano. Então, essa visão do Thomas Hobbes é uma visão que faz com que nós compreendamos, segundo Hobbes, o descalabro social. Ou seja, o horror dessas relações egoístas, enregeladas, frias, para o Thomas Hobbes, é um horror propriamente humano. É como se os seres humanos tivessem, de fato, forjado um tipo de sociedade que melhor se adequaria ao seu modo egoísta, exclusivista, frio, brutal, violento de ser. É muito duro pensar em termos hobbesianos a engenharia política, porque então a sociedade, e aí mais uma vez, Sigmund Freud tem muito de hobbesiano, inclusive no seu ensaio mais famoso, né, O Mal-Estar na Civilização, cita, né, a máxima, o aforismo mais famoso de Thomas Hobbes: Homo homini lupus est. O homem é o lobo do homem. Né? Esse que é um dos mais famosos, se não o mais famoso, aforismo de Thomas Hobbes. Né? Que o homem é seu próprio algoz. O ser humano é o algoz de si mesmo, dos demais e de si mesmo. Né? Então, a vivência em sociedade é também um cálculo egoísta, digamos, você abre mão da sua liberdade em estado de natureza, porque a maximização do egoísmo é mais frágil do que ser egoísta em sociedade, podendo ter uma estabilização para, usando aqui um vocabulário psicanalítico, sublimar a violência mais direta da briga física ou do disparo, da morte, para criar instituições que mediem a competição como lógica social. É muito o que a gente, infelizmente, e tetricamente é o que a gente vive, sobretudo numa sociedade com tão poucas garantias e direitos como a sociedade do turbocapitalismo neoliberal. Percebem, gente? Então, essa é a visão aqui nesses nesse primeiro quadrante aqui da aula, a gente cobre a visão
hobbesiana. E agora? Agora a gente chega àquele que se coloca como um autor antípoda ao Thomas Hobbes, que é o Jean-Jacques Rousseau. E eu quero dizer a vocês que o filósofo franco-suíço Jean-Jacques Rousseau é tão fundamental para o campo progressista, para as esquerdas, nos seus vários matizes, que eu diria que ele funda, o Rousseau é o fundador daquilo que nós poderíamos chamar de antropologia moderna. É bem verdade que o Thomas Moros, autor da Utopia, também comungava de percepções de transformação do coração humano, como o Jean-Jacques Rousseau. É bem verdade que lá o Cristo falava da reforma do coração humano, só que o Cristo também tinha bastante visão para as maldades passíveis de serem perpetradas pelos seres humanos. Agora, o Rousseau, ele funda uma antropologia, uma nova antropologia, ao fazer aquilo que eu vou chamar de esvaziamento da maldade ontológica dos seres humanos. Ou seja, na virada do contratualismo hobbesiano para o contratualismo russoniano, nós temos um esvaziamento de uma ontologia do mal, uma ontologia da maldade nos seres humanos, para aquilo que é a dimensão de que, originalmente, no estado original, pré-societário, os seres humanos seriam bons. Quem os corromperia, nos corromperia, seria a sociedade. E a sociedade pautada pelo, segundo Jean-Jacques Rousseau, o tétrico, concentracionista, exclusivista, egoísta modelo e regime da propriedade privada. Olha que coisa. Vocês percebem que se nós quiséssemos fazer um cotejo desde já, como estamos a fazer, entre o Rousseau e o Hobbes, é possível dizer que o Rousseau é a imagem do Hobbes de ponta cabeça. Rousseau inverte as premissas do Hobbes e chega a resultados radicalmente distintos, com um contrato social que, se para o Hobbes é monarquista, é absolutista, para o Rousseau é republicano e deve exprimir a vontade geral do povo. Olha que coisa interessante. É importante dizer ali que no século XVIII, um século depois, né, do Thomas Hobbes, quando Rousseau está escrevendo a sua obra, estão acontecendo aí as investidas imperialistas, colonialistas das potências europeias de então contra o continente americano, nas suas vastas frações de norte a sul. Então, os europeus estavam entrando em contato com outros povos, estavam olhando para esses povos com base nos seus próprios valores. Valores que gerariam teorias odientas de evolução social, como se a Europa estivesse no cume da sociedade, não está, mas essas teorias dariam vazão. Justificativas para a dominação imperial, a colonização, os empreendimentos, os mais hediondos já perpetrados aí na história humana. E a dimensão do que se fala do bom ser originário no Rousseau seria a dimensão de um ser em cuja sociedade, em cuja comunidade original, não haveria essa chaga, aquilo que o Rousseau chamaria de chaga da propriedade privada, que na origem da desigualdade entre as pessoas haveria a formação de grupos que dominavam, que contingenciavam para si a propriedade privada e alijavam os demais, coagindo os demais a viverem em busca desse quinhão da propriedade, em busca da sua sobrevivência, colocando uns contra os outros. Olhem como o campo progressista é tributário dessa antropologia, dessa percepção russoniana de mundo, dessa percepção que faz com que a luta é para o estabelecimento de um novo contrato social que alige os dominadores, os privatistas, para a fundação de uma república com base na bondade intrínseca do ser humano. Uma república de solidariedade. Uma dimensão de um contrato social que supere o contrato social dos proprietários. E esse tipo de visão russoniana dá a dimensão de que é o meio, são as vivências deformadas que vão impulsionar a deformação
ou, nos termos do Rousseau, a corrupção do ser humano. É a propriedade privada, é o seu exclusivismo, é a sua luta, a luta por ela, são os seus afetos decorrentes de deformação que fazem com que as pessoas se apartem umas das outras e vivam em sociedade alheias, desinteressadas umas das outras, a não ser que haja um interesse para instrumentalização, para utilização. Então percebam que lá onde Hobbes estabelece uma antropologia malévola para o ser humano, para que dessa antropologia se funde uma sociedade, Rousseau vai dizer que, na verdade, a deformação das práticas e mesmo dos afetos humanos decorre de uma concentração de propriedade com uma sociedade com um contrato social aniquilador para a maioria da população e que o que seria preciso acontecer para renovar, transformar, revolucionar a sociedade é um novo pacto, um novo contrato social republicano que representasse os auspícios da vontade geral, da vontade popular, para além da chaga da propriedade privada. Então, o Hobbes concebe que se funda um contrato social para a castração do egoísmo e da maldade humanas originais, para que os seres não se devorem a si mesmos, o homem é o lobo do homem, e que a sociedade é o retrato da natureza humana malévola. Para o Rousseau, a sociedade tal como ela está é a deformação do que há de bom originariamente no ser humano, e que pode vir à tona se o regime de propriedade se alterar, se as condições históricos-sociais forem transformadas pelos homens e pelas mulheres, pela sociedade. Então, lá onde Hobbes é um contratualista monárquico, para que haja castração e os seres possam viver em sociedade, e o que há é o que é possível, em face do caráter malévolo do ser humano, maligno do ser humano, Rousseau, como revolucionário, como vamos dizer assim, o proto-esquerdista, porque o termo esquerda, modernamente, ainda não havia sido forjado, porque Rousseau é um dos grandes precursores, né, intelectuais da Revolução Francesa. Né? Entre o Voltaire, entre o Diderot, entre o D'Alembert, entre o Montesquieu, também Rousseau consta aí entre os grandes autores cujas obras prenunciaram a Revolução Francesa, ou influenciaram profundamente a Revolução Francesa ali de fins do século XVIII. Muito obrigado a Mônica Barcoquebas pelo super sticker, eu agradeço muito a Mônica. Então, o que é importante dizer é que essa dimensão, né, a Márcia está fazendo uma pergunta aqui, podemos dizer que Rousseau pensou o socialismo antes de Marx? Importante ter em mente o seguinte, Márcia e todas e todos vocês, importante ter em mente que Rousseau está pensando que as condições histórico-sociais e econômicas são potencializadoras para a corrupção do ser humano, que alteradas essas constituições, as disposições humanas também se alterariam. Vocês estão percebendo que essas visões, elas são mutuamente excludentes? Ou seja, que Hobbes repele Rousseau na mesma medida em que Rousseau repele Hobbes? E aí, se vocês pensarem, vamos lá, pensem na contemporaneidade. Teóricos da direita tendem a legitimar o capitalismo, ou mesmo essa versão turbocapitalista neoliberal radical atual, com base numa visão bastante pessimista, sombria, da natureza do ser humano. Por outro lado, o campo progressista, historicamente, aposta no quê? Aposta numa antropologia que eu estou dizendo fundada modernamente pelo Rousseau, para dizer, olha, na verdade, todos os males, a competição, a corrupção, a inveja, a perfídia decorrem das condições histórico-materiais. Alteradas as condições, estarão abertas as portas para a alteração do coração humano. E aí, vocês que estão ouvindo aqui, vocês que estão ouvindo eventualmente, que eu sei que tem pessoas que pegam aí o celular, ligam a TV, estão fazendo alguma outra coisa, estão ouvindo o Vassoler, ou vocês que estão vendo aqui o Vassoler, poderiam então se perguntar como eu trouxe
como mote desse Vassoler responde a pergunta: e aí? Quem que tá certo? Hobbes, o ser humano sendo mal intrinsecamente, ou Rousseau, o ser humano sendo bom originariamente, e a corrupção que se dá, o caráter malevolente das relações humanas estaria relacionado à corrupção pela propriedade privada, por uma sociedade deformadora. Quem está certo, Hobbes ou Rousseau? E eu sempre coloco esse ou. Quem conhece o meu trabalho já sabe como eu vou encaminhar a minha resposta. Mas eu coloco esse ou, essa conjunção alternativa ou, de forma capciosa. Por quê? Porque eu penso com e. Eu penso com uma conjunção aditiva e. Hobbes e Rousseau estão certos. Por isso eu falo, eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Vamos encaminhar isso? Vamos lá. Quando nós pensamos, vamos dar alguns exemplos aqui. Vamos dar exemplos com os países da Escandinávia e com Cuba. Vamos dar exemplos, pegar um exemplo de país que tentou uma experiência de socialismo real e países que, mesmo assistindo agora a um potencial colapso das estruturas de bem-estar social, gente, o preço do gás aqui na Europa, estava assistindo ao Rogério Netablian, ele vai até o céu. Estão prevendo conta de 1.000 euros por mês na Alemanha para pagar a conta de gás. É inacreditável. Né? Olha o que os Estados Unidos. Olha a fatura da OTAN via Estados Unidos chegando para a Alemanha. Desestruturando completamente a indústria alemã, sem o gás russo. Mas vamos lá. Os países escandinavos combinaram estruturas de bem-estar social, direitos sociais profundíssimos, com estruturas capitalistas, estruturas de mercado em sua sociedade. Formaram países de classe média, alta renda, países de pouca população, baixa taxa de fecundidade, alta configuração de bem-estar. E aí, aqui nós assistimos nesses países baixíssima, para não dizer inexistente, criminalidade. Baixíssimas taxas de criminalidade. Alto grau de satisfação social. Alto índice de felicidade em comparação com outros logradouros do mundo, em que graçam a necessidade, a pobreza, a violência. Ou seja, se Thomas Hobbes estivesse inteiramente correto, como é que se explicariam os índices de baixa violência, distribuição de renda, porque existe desigualdade social? Existe. Mas é alta? Não. São países de classe média. Mesmo profissões mais humildes são muito bem remuneradas e muito protegidas por estruturas sindicais. As pessoas... eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu já contei esse caos. Eu gosto de contar uns causos aqui para vocês, mas eu já contei esse caos aqui, mas repito. Quem acompanha o meu trabalho já há algum tempo deve ter ouvido esse caos aqui no meu canal. Em novembro de 2008, eu fiz um mochilão por São Petersburgo, pela Finlândia e pela Estônia e pela Letônia com meu amigo Henrique. Manda um abraço para meu amigo Henrique, que está lá em Lençóis Paulista, interior de São Paulo. Nós estávamos morando em Moscou, na Rússia, ambos estávamos estudando por lá, e aí fomos fazer esse mochilão, né, esse périplo nômade. Eu fui comemorar lá meu aniversário de 27 anos fazendo esse mochilão. Muito bem. Nós tomamos uma van de São Petersburgo até Helsinki, e depois a gente ia tomar um barco para cruzar o Golfo da Finlândia, de Helsinki para chegar até Tallinn, que é a capital, salvo engano, aí da Estônia. Só que é o seguinte, gente. Eu e o Henrique, a gente estava na degola, a gente estava com muito pouco cascalho, mas muito pouco dinheiro, numa pindaíba, para usar a expressão da década de 90. E a Helsinki, a capital da Finlândia, é uma cidade muito cara, as pessoas ganham muito bem. E tava um frio, gente. Ali a temperatura estava por baixo, uns -10, -15. Era frio para mais de metro, né?
Vocês estão vendo que eu abri a caixa das gírias aí da década de 90 para falar, para fazer esse Soler responde hoje, né? Daí os dois mochileiros na penúria, decidimos fazer o quê? Rapaz, vamos tentar dormir na estação ali, rodoviária de Helsinki. Vamos tentar dormir por lá. E a hora que for de manhã aí para a gente pegar esse barco, a gente vai lá para o Golfo, pega o barco e vambora. E vambora. Tava quentinho dentro da estação. O que a gente fez? A gente foi lá, cada um com a sua mochila, usou de travesseiro, cada um no seu canto, e fomos tentar dormir. Daqui a pouco vem lá o guarda da estação, dá uma bicuda, dá uma bicuda singela, vamos dizer assim, dá um totó na perna de cada um, falou, ó, aqui não, vai dormir na rua. Aí a gente virou para ele, mas na rua, meu senhor, tá -10. Ele falou, não tem o que fazer, aqui não pode. Nossa, um olhou para a cara do outro, a gente ficou desacursoado. A gente falou, ó, vamos ficar sem dormir. Do nada, juro para vocês, gente, apareceu lá um casal, um casal finlandês, uma moça e um rapaz, puxaram conversa ali com a gente, né? A gente começou a conversar, puxaram conversa com a gente, e aí falaram, de onde vocês são? A gente falou que era brasileiro, papapá. Ah, para onde vocês vão? A gente contou que a gente estava indo lá para Tallinn na manhã seguinte, né? Era ali umas 9, 10 horas da noite naquele momento. Ele falou, ah, tá, e onde vocês estão hospedados? Aí eu olhei para o Henrique olhou para mim e a gente falou, aqui, ó o nosso, vocês estão no lobby do nosso hotel. A gente está aqui na estação, não temos um tostão. O rapaz olhou para a moça olhou para o rapaz, a moça trabalhava numa agência do Estado finlandês, olhem só, que complementava o salário de trabalhadores e trabalhadoras de regiões diversas do país, para que as pessoas não emigrassem. Ou seja, provavelmente Helsinki é o local em que os salários são mais bem pagos. Para que as pessoas fiquem ao norte da Finlândia ou fiquem ao sul da Finlândia, sei lá, para que não haja uma concentração econômica de poder, para que não haja concentração de postos de trabalho, para que o país não vire um vazio, para que áreas, porque a Finlândia tem áreas ali friíssimas, o Estado complementava o salário em regiões em que o poder aquisitivo era menor. Vocês estão entendendo o poder aí, a equidade de um estado de bem-estar social? Ela trabalhava com isso. E não à toa, ela virou para a gente e falou, então é o seguinte, a gente tem um convite aqui para vocês. Vamos lá para casa, vocês passam a noite na nossa casa, vocês podem ir lá, a gente janta, vocês tomam banho, e de manhã a gente traz vocês para cá, vocês pegam o barco e vão lá para a Estônia, para Tallinn. Muito obrigado aqui para nossa querida Thelma Guelpa, pelo super sticker. Grande abraço para minha querida Thelma Guelpa, que sempre fala quantos dias faltam para a vitória em primeiro turno de Luiz Inácio Lula da Silva e quantos dias faltam para a posse. Nós estamos contando aí ansiosamente, não é isso, gente? Então vamos lá. Aí, o pessoal, esse casal fez esse convite para nós. Eu confesso a vocês que eu estava tão cansado, mas tão cansado, que eu não pensei muito não, gente. Eu falei, opa! Aí, de repente, eu sinto um totó na minha perna ali do Henrique. Aí o Henrique dá aquela tossida. Ô, Flavião, seguinte, você esqueceu um negócio ali. Você esqueceu um negócio ali em tal lugar. E aí, a gente foi conversar à parte, e o Henrique fez ponderações importantes. Falou, Flavião, nós não sabemos quem são essas pessoas, rapaz. Eu falei, é verdade, claro. Mas, poxa vida, os caras estão sendo legais, bacanas aí, e vamos tentar. Ele falou, meu amigo, a hora que a gente chegar lá, o que vai acontecer? A gente não sabia realmente. E ficamos especulando aí, ficamos com medo. O resultado é que a gente não foi. Mas vamos pensar o seguinte. Nós vivemos no Brasil numa sociedade com uma desigualdade social tão brutal, com uma desconfiança tão grande entre as classes, com uma dimensão de medo. Não precisaria ser assim, basta que nós olhemos aí, por exemplo, os países escandinavos, que isso influencia o nosso modo de ser e o nosso modo de agir em sociedade. Nós não fomos.
E se as pessoas recebem educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, se o índice de pacificação social é altíssimo no país, a pacificação social é enorme. Daí esse oferecimento. Né? Eu brincava lá com meu amigo Henrique, falava, Henricão, nós perdemos ali, rapaz, dormimos nesse chão duro dessa rodoviária aqui, perdemos ali de ter uma tranquilidade, ele dava risada. Tem um outro caso que eu conto para vocês. Eu estava lá em Lima, capital do Peru, estava conversando no hostel lá com um amigo argentino, que eu tinha conhecido há pouco tempo, ele estava tomando um chimarrão, né? Eu estava tomando uma cervejinha, de repente um rapaz ali do Japão, um rapaz do Japão, né? Ele, sei lá, ele tava com a carteira dele, ele sacou a carteira, começou a contar uma bolota de dinheiro desse tamanho na nossa frente. O argentino olhou para minha cara, eu olhei para a cara do argentino, a gente falou: "Meu, esse cara é louco, como é que ele conta essa dinheirama aqui na frente dos outros?" Aí eu peguei, né, na hora ali, a gente falando: "Meu, esse cara é louco." A gente ia falar: "Meu, não faça isso aqui e tal, não sei o quê", porque a gente nunca sabe. Né? A gente sabe que a sociedade nossa é complicada. E aí eu olhei para ele, eu falei, você está vendo como a gente vive em sociedade com um grau de desigualdade, de desconfiança entre as pessoas gigantesco? Olha como isso influencia o nosso jeito de ser. Ele não está preocupado com isso. Por quê? Oriundo de uma sociedade com menos desigualdade social, o pacto é outro. Vocês estão percebendo, gente? Então eu acho importante dizer essas questões, porque vejam, se o ser humano fosse apenas e tão somente hobbesiano, se fosse o lobo de si mesmo e dos demais, olha esse convite que meu amigo e eu recebemos para termos ali uma noite de conforto na casa de um casal lá. E aí estavam ali amigavelmente propondo isso, para pessoas que não conheciam. E o outro rapaz estava ali contando dinheiro. Na sociedade dele, o descalabro social que há na América Latina, em outros continentes, não havia. Então, é importante dizer que sim, o Rousseau, ele tem muita razão quando ele diz que os estímulos que vêm para o ser humano numa sociedade como a brasileira, por exemplo, são estímulos de medo, desconfiança, exclusividade, falta de solidariedade. A maior parte da população hoje ou está passando fome ou está em segurança alimentar, não sabe se vai ter mais de uma refeição por dia, está endividada, está desempregada. E isso, gente, tende a gerar uma solidariedade da miséria, da falta, ou então uma competição clamorosa. É muito difícil, a gente fica numa situação de desgarçamento do tecido social. Mudando essas condições, como eu mostrei ali com os exemplos escandinavos, é possível a gente chegar a uma sociedade muito mais pacificada. Em Cuba, tive em Cuba 2 vezes, em julho de 2013 e no comecinho, em março de 2020, pouco antes da pandemia. Inclusive eu tinha ido para lá porque eu ia lecionar na Faculdade de Letras da Universidade de Havana. Só que quando começou a pandemia, os estrangeiros tivemos que ir embora ali da ilha, né? Gente, você podia andar em qualquer lugar. Olha, estou falando da experiência que eu tive em 2013. Cuba, a sociedade cubana, ela está em transformação, estruturas de mercado estão chegando. Eu conversei com amigos e amigas que moram lá em Cuba que disseram que a desigualdade social está aumentando, mas em comparação com o Brasil, em termos de insegurança pública, em Havana, por exemplo, que isso? Andava tranquilamente, conversava com as pessoas, claro que dado o bloqueio econômico a que os Estados Unidos submetem Cuba, e dado também a dificuldade desse socialismo real, ou seja, fatores complementares, o nível de vida médio dos cubanos é de muito menos abastança do que lá nos países escandinavos. Isso sem dizer. Agora, pessoas bem educadas, pessoas que conversavam comigo sobre história, literatura, que tinham uma percepção crítica da realidade. Era muito interessante perceber isso em Cuba. E um nível de violência baixíssimo. Baixíssimo. Em comparação com o Brasil, meu Deus do céu.
Comparação com uma cidade como São Paulo ou com uma cidade como Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Então, ponto para o Rousseau. Como é que a gente não vai dizer que, com estímulos diversos, a violência não pode ser arrefecida? Ponto para o Rousseau. Agora, vamos lá. O ser humano o quê? Um anjinho de candura? Não. São só afetos benevolentes? Ah, gente, a gente até engasga ao falar isso. A gente até engasga. Você olha para a história humana, a interpretação russoniana da história humana é que, por causa da deformação das sociedades derivada dos grupos dominantes, a guerra é a tônica da história. Será só isso? Não há proposições violentas nas pessoas? Nas sociedades com mais igualdade, não há inveja? A inveja é só da mercadoria, é só da posse? Uma pessoa não pode invejar a personalidade da outra? Ela não pode, eventualmente, invejar o sentido que uma pessoa encontrou na vida? Um namorado, uma namorada? O fato de a pessoa ter uma personalidade vivaz? A inveja é só material ou também é imaterial? Ou fundamentalmente é imaterial? O revanchismo, o rancor, a falta de perdão, o ímpeto de vingança, a própria violência. Vocês percebem? Quando a gente olha para o chão duro e concreto da vida, nós percebemos que também há afetos duríssimos nas pessoas, mesmo quando não há motivo para rivalidade, para revanchismo, as pessoas estão ali mais confortáveis. Hoje, mais uma vez, no nosso país, isso está sendo a exceção, tamanha a dor e a pobreza das pessoas, mas mesmo quando não há motivo objetivo, imediato para a competição, parece que essa competição ela entrou como categoria do entendimento humano, mas a gente fica pensando se quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, ou seja, são afetos malevolentes do ser humano que trouxeram à tona esse sistema que está aí, ou os dominantes é que com suas máquinas de publicidade estimularam nas pessoas seus piores afetos, mas que já havia. Vocês estão percebendo? Então, houve pessoas ao longo da história que foram para as guerras, não só coagidas, mas também voluntariamente. O que é que o russonianismo vai dizer? Ou a tradição da alienação, falando da alienação social e política. Ah, eles foram comprados politicamente. Isso subestima muito algumas pessoas que podem ter formações autoritárias, que exprimem por excelência nas suas vidas o mote da violência. E aí, gente, o russonianismo ele vai chegar também à psicanálise. Se a psicanálise freudiana, se o Freud era um grande pessimista com relação à natureza humana, há autores como o grande Wilhelm Reich ou o próprio Erich Fromm que vão conciliar a psicanálise com o marxismo, vão mostrar que é possível chegar aquilo que há de melhor no ser humano por meio de transformações sociais e de uma atuação com um psiquismo benevolente. Então vão entender também que formações psicossociais deformadas, que deformações violentas vão gerar, vão habilitar, vão trazer à tona, vão fazer eclodir os piores afetos humanos. Mas que há. Ou seja, quando uma pessoa não consegue ficar feliz por alguém que está se realizando do seu lado, porque uma coisa, gente, é a gente falar assim, nossa, o Dostoiévski é gigante, né? Nossa, o Schiller, para falar do Goethe e do Schiller, hoje teve um vídeo, né, das viagens de Vassoler lá em Frankfurt am Main, na Alemanha, e eu coloquei como mote do vídeo o Goethe e o Schiller. Estão mortos, né? Foram eternizados por suas obras magnânimas, mas estão mortos, não ameaçam a gente. Outra coisa é não conseguir ser generoso com a pessoa que está ao lado, estender a mão, fazer um elogio, ser terno. Às vezes, as pessoas passaram por... Todos e todas nós já passamos por poucas e boas, né? E às vezes a gente conhece alguém e essa pessoa, obviamente, não tem nada a ver com aquilo pelo que a gente passou. Essa pessoa também carrega as pedras, os fardos e pedras de sua vida. Mas aí, sabendo ou não, conscientemente ou não, a gente muitas vezes trata essa pessoa como nós gostaríamos de tratar outra pessoa que saiu da nossa vida e nos machucou. Só que essa pessoa não está fazendo isso para nós. Paga o pato de dores passadas.
Isso não é malevolente? Isso não é duro? Então há várias interpretações sobre por que isso acontece. Em cartas que o Freud trocou com Albert Einstein, o Einstein instando, né, o Freud, se perguntando e perguntando para o Freud como é possível a guerra? Como é possível que nós façamos a guerra? E o Freud chegou a dizer, a guerra está relacionada à violência intrínseca no aparelho do ser humano, na dimensão humana. A violência é uma expressão humana quintessencial primordial, bem mais do que a paz. E a gente olha para a história, a gente percebe isso. Então, me parece que quando um russoniano, o Paulo Freire, nosso grande Paulo Freire, era marxista, mas dentro de um campo de uma antropologia russoniana, fala que se a educação não for emancipatória, a vontade do oprimido pode ser a de se tornar um opressor, isso tem muita razão de ser e muita assertividade russoniana, mas não toda. Quer dizer que todas as pessoas gostariam de ser solidárias umas às outras? A gente engasga ao falar isso. A gente olha para certas pessoas e percebe que, assim, em sua trajetória, elas deixaram de acreditar ou deixaram, eventualmente, de querer algo melhor. Sabe quando você vai conversar com uma pessoa e você fala assim, meu Deus, busca uma análise, busca uma ajuda, vamos tentar mudar. E, às vezes, a pessoa tenta achar um flanco em nós, quando estamos felizes, quando queremos ser solidários, para que a nossa tristeza, o nosso desapontamento seja solidário à dor de que essa pessoa já não consegue se apartar. O Homem do Subsolo do Dostoiévski, essa grande personagem da novela Memórias do Subsolo do Dostoiévski, é muito assim. E retrata muito desses afetos do rancor, do ressentimento. Então é verdade que muitas pessoas, por alienação, foram em direção à extrema-direita na eleição de 2018. Mas só por isso? Não há nenhuma vontade de poder sobre os demais? Não há nenhuma vontade de rancor e ressentimento, de externar o ódio que a sociedade lhe traz, que a vivência em sociedade traz contra os demais? Num livro maravilhoso como História e Utopia, do Émile Cioran, que era um grande pessimista, ele dizia que o afeto primordial da vivência em sociedade é o ódio, sublimado pela hipocrisia das convenções, mas que as pessoas se odeiam e quem tem lucidez só pode ter o cinismo e a hipocrisia como armas para viver em sociedade. É uma visão tétrica do ser humano. Mas não deixa de ter também o seu quinhão. Então, gente, assim, com essa exposição que eu estou fazendo aqui, o que a gente percebe? Que ao invés de pensarmos com a conjunção alternativa ou Hobbes ou Rousseau, por que não pensamos lucidamente, realisticamente, com a conjunção aditiva e? Quando, tanto ouvindo relatos sobre a antiga União Soviética, ou lá em Cuba, eu vi pessoas dizendo que os membros do partido tinham uma vida melhor do que a vida das pessoas regulares, sendo que a lógica seria da igualdade, as pessoas falavam com escárnio do socialismo. Não eram poucas. Falavam que trouxe benesses, mas não trouxe divisão relativa de bens, mas não divisão de poder, divisão e partilha de poder. As pessoas se sentiam alijadas do poder, se sentiam fora dos eixos de decisão, se não fizessem parte de um determinado mecanismo que criava uma hierarquia maior do que aquela que o cidadão comum poderia almejar. Isso dá a dimensão de que certas vontades de potência, para usar o termo do Nietzsche, podem se transmutar em vontade de poder. Que as hierarquias construídas historicamente podem ter engendrado um consciente, não estou nem falando do inconsciente coletivo, mas de um consciente coletivo que limitou as possibilidades de solidariedade, o que não significa que isso não possa ser transformado, mas como a psicologia social já vem mostrando para nós, a tarefa está longe de ser simples, rápida e fácil. Então me parece que apostas em mudanças sociais são muito importantes para que os melhores afetos do ser humano tendam a vir à tona, para que os piores dos nossos afetos sejam apaziguados e para que nós tenhamos sociedades nas quais nós nos sintamos seguros e seguras,
nas quais possamos caminhar sem sermos roubados, sem que as pessoas morem nas ruas, passem fome, sem que haja indignidade. Isso significa que a perfídia, a mentira, o engodo, a traição, a inveja acabam? São afetos hobbesianos por excelência. São nossos afetos. Hobbes e Rousseau olharam para o ser humano. Eu diria, para usar uma expressão também da década de 90, que cada um puxou a sardinha para sua brasa. Como Rousseau era um revolucionário, ele pensou no ser humano do vir a ser, que pode vir, mas que vai demorar muito para chegar. Algumas pessoas parecem moralmente mais aprofundadas nisso, se põem com a solidariedade, são abnegadas, mas é difícil manter esses afetos até para tocar o dia a dia numa sociedade tão dura como a nossa. O Rousseau nesse sentido. O Hobbes, que estava ali com a burguesia então ascendente, tentou trazer um programa de legitimação ideológica para que a burguesia fosse forjando o mundo à sua imagem e semelhança, incentivando o que há de pior no ser humano. E a sociedade seria uma contenção, um mecanismo de contenção para a violência de homens e mulheres em sociedade. Nós percebemos, muitas vezes, olha só, em casamentos, em amizades, mesmo em partidos políticos, até nos progressistas, muito dissenso. E não só um dissenso democrático, positivo, de contribuições, mas um dissenso, muitas vezes, que sublima, para usar outro termo freudiano, dores e disputas profundas, animosidades. E isso dá a dimensão de como é difícil quando subjetividades com vontades diversas, díspares, tentam entrar em consonância. Daí a gente, mais uma vez, entrevê essas dimensões de Hobbes e Rousseau, nos ajudando a compreender a natureza humana. Então, a gente fica pensando sobre essas questões e existem pessoas, eu quero preparar o término desse vídeo para falar sobre os desdobramentos práticos de Hobbes e Rousseau na nossa vida. Porque essa discussão não é apenas teórica, ela é histórica, mas ela também ela tá bem perto do chão em que nós pisamos, do chão sofrido ou esperançoso da vida. Uma pessoa que é profundamente russoniana, ela parece para mim mais jovem, o que significa que ela não teve a oportunidade de, numa relação amorosa, profunda, ver como é difícil fazer com que duas visões de mundo se conciliem, gerem a diplomacia, concórdia, fazer com que as vontades, mesmo de pessoas que se amam e se querem bem, sigam no mesmo rumo, no mesmo caminho. E muito da visão romantizada de uma utopia voluntária e à mão, digamos assim, ou de um ser humano novo, despontaria a partir das ruínas da propriedade privada, ela nos frustra por demais por vermos aí que é muito difícil a conciliação. Não que não seja possível, mas o que eu mais ouço de casais que estão juntos há muito tempo, eu estava lá, eu lembro que eu estava em Florença 2 meses atrás, em junho. E aí eu estava voltando para casa, tinha uma senhora e um senhor sentados no banquinho, o senhor mais calado, a senhora mais eloquente, né? E eu perguntei para eles, os senhores estão juntos há quanto tempo? Noi abbiamo parlato italiano. A gente falou italiano, estava treinando ali o meu italiano, né? E aí ela falou assim, a gente está junto há 55 anos, né? E ela falou, para a gente ter ficado junto esse tempo todo e ficaremos até a nossa morte, paciência. Esse é um afeto muito distinto dessa ansiedade, dessa questão de não haver renúncia da nossa época, né? Mas ela falou, paciência. O meu irmão, casado há muito tempo, meu irmão uma vez falou, meu irmão Danilo, um grande abraço para ele, falou algo muito bonito. Num casamento,
nós temos uma tentativa de concórdia entre dois perdoadores, entre duas pessoas que se propõem a perdoar. Eu achei muito bonito isso. E é muito difícil. E meu irmão é uma figura muito vocacionada, uma pessoa muito vocacionada para o casamento. Figura muito boa, de um coração muito bom. Então, olha a dificuldade. Aí, quando muitas pessoas entram nessas relações e se frustram, porque é muito difícil isso não acontecer, podem partir para um prisma oposto, robesiano, de pessimismo radical. E o que o pessimismo radical traz para nós? Perda da conexão com a vida, perda de vontade de contato com os demais. Isso pode se aprofundar até uma depressão anímica dura, cinismo, escárnio, não ter vontade de ser pai, ou se for pai ou mãe, deixar de lado, não se entregar, ser um amigo, uma amiga facultativos. Vocês percebem que essas discussões filosóficas elas estão muito perto de nós. Então, de um lado, você tem uma ingenuidade, digamos assim, que está alienada da vida e que a hora que pousar na vida pode se esfacelar. De outro, tem uma duríssima obsolescência da vida, uma falta de vontade de continuar, ou uma vontade de continuar escarnecendo daqueles que ainda acreditam em algo. De um lado, o ingênuo, do outro, o ressentido. De um lado, uma desconexão mais, digamos, distante da vida, e de outro, o niilismo. Como conciliar esses polos radicalmente antitéticos numa tentativa de síntese dialética aí, de um realismo lúcido e esperançoso? É difícil. Não há aqui um receituário. E eu diria que boa parte do que eu escrevo e tento viver procura exprimir esses aspectos. Ou seja, olhar para uma pessoa, conhecer uma pessoa nova, fazer uma nova amizade, entrar numa nova relação, se abrir para uma nova perspectiva, conseguindo tendo que carregar as pedras das dores passadas, pretéritas, mas sabendo que essas pedras não são só aquilo que vai ser reeditado. A gente vai ter mais pedras, mas são artefatos para construir novas moradas, novas casas, novos abrigos. A possibilidade de partilha é muito difícil. É muito difícil. E essa é a possibilidade de síntese aí entre Rousseau e Thomas Hobbes, que eu estou tentando trazer a vocês. Então, para mim, quem é que está certo? Rousseau ou Hobbes? Ambos. O ser humano tem componentes hobbesianos e russonianos. A sociedade pode estimular melhor de nós ou pior de nós. Nesse momento, eu não preciso nem dizer o que a contemporaneidade está fazendo, né? Nós vimos aí colocações as mais indizíveis, que nós pensávamos indizíveis no espaço público, vindo à tona no Brasil como em outros países. Por outro lado, aqui no meu canal, há pouco mais de 2 anos eu tenho esse meu canal, eu vejo, pelo fato de eu ser uma pessoa progressista, eu vejo pessoas aqui querendo encontrar esperança, pensamento crítico para buscar novas formas de vida, de sociedade. Então, nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Se você não tá atracado à terra, mas também não está à deriva no mar, será que a gente consegue a canoa do nômade, fiel como os pássaros migratórios, para singrar esse oceano entre hobbesiano e russoniano? É o que está posto aí para todas e todos nós, ao meu ver. E eu fiz esse vídeo aqui já faz tempo, né? Muitas pessoas ao longo da vida aqui de 2 anos do meu canal, vem me perguntando: Vassoler, como é que você vê isso? O ser humano é mau, o ser humano é bom, é a sociedade, é a própria natureza humana. Então eu não deixo de falar de natureza humana, mas também não deixo de falar da história e da sociedade. Tenho nesse momento, esse momento é um momento perigoso, né? É muito perigoso da história humana, que um dos mais perigosos, né, que a gente assiste aí a ameaças nucleares, ameaças climáticas, exaustão da natureza. Isso é hobbesiano por excelência, não preciso nem dizer. Agora, eu conheci pessoas
Meus pais, por exemplo, amigos e amigas, né? Eu conheci pessoas, né, que se dispuseram, que se dispunham e se dispuseram a ter uma vida diferente. Claro que tinham problemas, tinham tensões, mas ao mesmo tempo não estavam aí vinculadas à ambição coisificada desse tipo de sociedade. Quiseram algo outro. Então, isso também aponta para algo muito importante. Quando vocês olharem para uma pessoa e virem afetos robesianos, tentem observar como foi a vida dessa pessoa, porque nós temos afeto, partilhamos os afetos aí muito contíguos, mas algumas pessoas não receberam amor, gente. Além das duras dificuldades da vida, existem pessoas de famílias humildes que receberam amor. Eu venho de uma família de classe trabalhadora, recebi muito amor e carinho dos meus pais, eram pessoas muito boas. Além de serem pessoas trabalhadoras, honestas, pessoas afetivamente boas, dispostas ao amor e ao carinho. Conheci muitas pessoas ao longo da vida aí, de origem e vida abastadas, que não conheciam relações afetivas profundas. E mesmo com uma situação econômica remediada, não conseguiam se abrir para carinho, para amor, para solidariedade. Então, são questões espinosas e me parece que essa dicotomia ela se desdobra como visão de mundo, opções de vida, práticas que nós temos aí uns com os outros, umas com as outras aí em sociedade. Tá bom, gente? Quero pedir agora para vocês, ao fim desse Vassoler Responde, que vocês, por favor, mandem a cidade. Coloquem a cidade de onde vocês estão falando, que eu gosto da moral aqui para a cidade de vocês. Vamos colocando aqui para mim, por favor, o nome da cidade de vocês, para nós aqui, para eu dar uma moral aqui para vocês. Ó, o pessoal tá assistindo, o pessoal tá pensando, tá refletindo, falando assim, ai, como é que é minha vida, o que que eu faço, o que que eu não faço. Olha aqui, a nossa querida Thelma Guelpa, de São Paulo, a cidade que deveria se chamar Corinthians. Aqui nós temos o Cantinho do Nestor, de São Paulo, o Vinícius, de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Nós temos a Rosemary Rocha, de Patinga, nas Minas Gerais. Nós temos o meu querido amigo Gervásio Pimentel, que faz todos os meus cursos literários, de Teresina, no Piauí. Nós temos aqui Ana Silva, que fica na cidade de Piranhas, nas Alagoas, olha aí a cidade. Deixa eu ver aqui. Joana Lúcia, de Fortaleza, no Ceará. Conceição, que está aqui falando de Belo Horizonte, o Moisés falando de Curitiba, a Eli Valéria falando do Recife, a Diná Teba falando do Rio de Janeiro, a Nívia Lopes falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Carlos falando de Votuporanga, do interior de São Paulo, onde faz um calor, gente, mas um calor que eu imagino como é que tá no verão, a Rosângela de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Nós temos aqui também o Alex, que está falando aqui, vizinho meu aqui do Porto, se estiver em Portugal, aqui 45 minutos de Braga, aqui em Portugal. O Marcel Araújo de Caruaru, estado de Pernambuco. A Lola Lavínia de Brasília, aí, Distrito Federal, creio eu. Aqui nós temos também, mais aqui, a Suzy, talvez conheça o rapaz que é de Caruaru. Nós temos aqui também a Ana Maria de Bauru, em São Paulo, o Leonardo de Petrolina, que se eu não me engano, é estado de Pernambuco também. Vocês têm que colocar o estado, hein? Olha só, nós temos aqui a Isaura Limone de Jarinu, nós temos a Maria Sá Xavier de Niterói, a Ana Paula Ribeiro de Vitória, no Espírito Santo, a Renata, aqui no Instagram, de João Pessoa. Olha assim, o Mr. Dudafel de Fortaleza, no Ceará, Eduardo Carvalho de Navegantes. Qual que é o estado? Espírito Santo, Navegantes, que colocou um EX ali. Deixa eu ver aqui. O Nilo Renato Dantas, de Natal, no Rio Grande do Norte. Edílio Cabral e Barbacena. Ô, Edílio, eu estive aí em Barbacena, meu amigo, em 2018, para dar uma palestra aí numa universidade particular que tem aí em Barbacena. Foi um contexto triste, não por Barbacena, que é uma cidade bonita, né? Mas porque tinha acabado de acontecer a eleição do... vocês sabem de quem, né? Então isso foi em 2018. E aí eu passei
de BH para Barbacena, eu passei pelo Morro dos Ingleses. Que lugar lindo nas Minas Gerais, hein? Meu Deus do céu. O Roberto, que está falando de Bom Conselho em Pernambuco. O Jacques Prévert, que está falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Eduardo Carvalho, que está falando de Santa Catarina. Olha lá, exatamente, Navegante Santa Catarina. Olha aqui, a Jussara Novaes. Cidade de Itaberaba, diante de todo o conteúdo explanado, que é muito rico, o mais importante é o respeito às diferenças culturais, dissonâncias e tudo mais. Obrigado. Então, gente, quero agradecer aqui a todas e a todos vocês pela audiência e mais esse Vassolé Responde. É uma questão que eu sei que encafifa muitas e muitos de nós, né? É uma questão, para mim, fundamental. Eu receio, quando eu encontro um progressista e um conservador certos de si, eu temo pelo dogmatismo, então eu gosto sempre de fazer um lance dialético de um contra o outro, no sentido socrático. E chegando perto da vida, olhando para como as pessoas vivem, eu fui percebendo que, muito diferente de teorias mirabolantes sobre novo mundo, tem uma questão que a psicologia social, que a psicanálise vão mostrar, de uma dificuldade para mudanças substanciais e profundas, a não ser com traumas. Mas aí é um trauma. Que a pessoa ela vai continuando. Gente, mesmo antes de começar a atender aí na clínica psicanalítica, eu já me dou conta, e muitas pessoas ao longo da vida, muitas e muitos de vocês vêm conversar comigo, querem contar suas histórias. Eu não sei dizer para vocês por que as pessoas gostam de me contar. Eu gosto muito de contar histórias. Sou escritor. Mas as pessoas, historicamente, aí na minha vida, vêm me contando histórias. Não sei se porque eu sou uma pessoa receptiva para ouvir. Isso também é importante, isso é importante tanto para o papel, para o ofício do escritor, quanto para o ofício futuro meu de psicanalista, né? Então eu ouço as histórias. E o que eu percebo, gente, é que pessoas carregam pedras de décadas. E quando conseguem mudar, mudaram mais por dor, por sofrimento, do que por disposição. Agora eu vou me policiar, vou ser diferente. Isso dura muito pouco tempo, gente. Vocês conseguem perceber? Existem determinados acordes que configuram as personalidades. Se vocês veem uma pessoa que é mais concorde, diplomática, isso é uma coisa muito boa. Por vezes, quando é preciso um conflito, uma explosão, essa pessoa não está ali. Agora, o camarada que é explosivo, se precisa de uma concórdia, ele também tem dificuldade. E que a gente passe da água para o óleo, do óleo para a água, é muito difícil. E as coisas que a gente carrega, a gente vai carregando ao longo da vida. Então, essas mudanças bruscas e abruptas, elas podem estar no manual, numa teoria, numa cartilha. Quando um Estado que se torna autoritário quer falar que o novo homem, a nova mulher estão nascendo, eles vão criar mais um programa do que lidar com a realidade. E vão tentar moldar e arregimentar a realidade para esse programa. E não dela se aproximar. E a história mostra para nós quantos desvios autoritários e distópicos houve nesse sentido. Então que nós pensemos sobre isso. Porque eu não vou deixar de falar, obviamente não vou deixar de falar sobre isso, mas algumas tendências não querem conversar sobre isso, não querem falar sobre isso. Tem mais respostas do que perguntas. Mesmo que essas respostas destoem do chão sofrido da realidade. Isso vale, obviamente, se vale para o campo progressista, vale também para os reacionários. Eu dei exemplos aqui de pacificação social e de concórdia. Não são exemplos absolutos, como não é absoluta a vivência humana, mas são exemplos positivos sobre os quais nós devemos pensar. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado. Olha, tem aqui até o Apolo Doca está falando assim. Paralelo muito interessante, professor. Certo está Ariano Suassuna, que diz nem ser nem otimista nem pessimista. O bom é ser realista. Não é fácil. É uma questão ali que a gente propende para um lado ou para o outro. Me parece que assim é o balanço duro da vida, né? Então, muito obrigado a todas e a todos vocês. Deem um like aqui nesse vídeo, gente. Curtam o vídeo. Disseminem esse vídeo pelas redes sociais.
para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Quem está assistindo a esse vídeo ao vivo, ou se você está assistindo a esse vídeo de forma gravada, se você não está inscrito ou inscrito nesse canal, se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações, tá bom? Mande esse vídeo pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, para todo mundo, para o pessoal chegar mais. Estamos caminhando para 59 mil seguidores e seguidoras. Talvez quando você estiver assistindo a esse vídeo, nós já se passar muito tempo, nós já tenhamos ainda mais. E por que é importante ter uma comunidade grande? Bom, num sentido do humanismo, porque a gente vai disseminando pensamento crítico e democracia e debates. Debates plurais, civilizados, democráticos. No sentido pragmático aqui da plataforma do YouTube, quanto maior o canal, quanto maior a audiência, mais o algoritmo distribui. É assim que funciona. Então, conto com o apoio de vocês, tá bom? Aqui embaixo desse vídeo tem uma tecla Seja Membro. Você pode se tornar membro humanista do canal, escolher a faixa de membro e apoiar o canal para que a Universidade Aberta do Vassoler continue crescendo. E tem a tecla Valeu. Você pode mandar uma contribuição aqui para ajudar no crescimento, no adereçamento do canal. Muito obrigado a todas e a todos vocês. Tudo de bom. Um grande abraço para vocês, gente. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, gente. Boa semana.